Vamos lá? Boa noite a todos. Vamos a mais uma aula para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, PEB e PEI, né? Professor PEB e professor PEI. Nós vamos dar continuidade à parte da BNCC do infantil, que nós iniciamos ontem. E hoje é a parte 2 da BNCC do infantil, né? Que ontem não deu tempo da gente terminar. Então vamos começar pela BNCC do infantil, em seguida a gente entra BNCC fundamental, ok? Vamos lá, vamos iniciar, já está gravando, ok? Vamos lá. Bom, gente, aqui eu trouxe para vocês hoje um resumo de toda aquela teoria que nós estudamos ontem, tá? Porque a parte teórica é um pouco cansativa mesmo, né? BNCC é muito conteúdo. Aliás, eu enviei para vocês os slides, né, em PDF ou PowerPoint. Vai começar a tosse justo na hora da aula. Eu ainda não melhorei totalmente. Então eu mandei para vocês esses slides no grupo de vocês, né, do curso. E postei já a aula de ontem no YouTube, tá? Lá no canal Conectados com a Professora Fernanda, já está lá. Então, assim, ontem nós vimos muita teoria, alguns simulados, porém aqui eu fiz um apanhado geral, um resumo da BNCC do infantil, do que mais eles podem perguntar, o que mais é importante, né? Toda a BNCC é importante, porém, temos um manual da BNCC, o MEC elaborou um manual que a BNCC está na íntegra, tá? Tudo sobre infantil, tudo sobre fundamental, tudo sobre MEC, está na íntegra. Porém, tem coisas que eles perguntam especificamente na prova de concurso, ok? Então vamos lá. Voltando aí para a BNCC do infantil, aqui é um resumo do que nós vimos ontem também, tá? Então vejam. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. As crianças da educação infantil, lembrando que os eixos estruturantes, vamos relembrar, brincadeiras e interações são os dois eixos estruturantes da educação infantil, né? Tudo para que as crianças aprendam e se desenvolvam. E daí a BNCC colocou os 6 direitos, né? 6 direitos da criança aí, que está nesse quadradinho rosa. Vamos lá? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, que nós falamos um pouquinho ontem, tá? Por isso que ficou bem cansativo ontem olhar um por um. E aqui tá o resuminho, fica mais tranquilo, ok? Depois, o que a BNCC fez? Ela dividiu, né, o que é para ser ensinado para as crianças, ela dividiu em campos de experiências, né? Campos de experiências. Quais seriam esses campos que nós vimos também ontem? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. Aqui, gente, oralidade escrita, na verdade, é escuta, fala, imaginação, que a gente lembra do português. Porém, em alguns momentos eles colocam oralidade escrita. É a língua portuguesa independente, tá? E por último, nós temos espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, ontem nós fizemos esse apanhado geral e associamos um campo de experiência com alguma disciplina já conhecida, para na hora da prova facilitar. Então, o eu, o outro e o nós é identidade, não é uma disciplina específica, né? Identidade, responsabilidade, autonomia, conhecer a si, foi esse do eu, o outro e o nós. Corpo, gesto e movimento, nós associamos com educação física, por exemplo, para não esquecer. Traços, sons, cores e formas, associamos com artes. Oralidade escrita, ou escuta, fala, mesma coisa, nós associamos com português. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, nós fizemos uma associação com matemática, história, geografia, ciências, enfim, tá? Aqui está o resuminho. Então, os 6 direitos é o primeiro quadrado e os campos de experiência é o segundo quadradinho. Ontem também nós vimos
que a BNCC, a LDB, ela divide a educação em duas partes, né? Creche 0 a 3 anos e pré-escola 4 e 5. A BNCC divide, a pré-escola ficou do mesmo jeito, porém a BNCC fez o quê? Para facilitar o trabalho com as crianças, ela dividiu a parte da creche em duas partes. Então ficou, tá esse quadradinho aqui no final, ficou os bebês, né? Os bebês no caso, de 1 ano, né? De 0 ou 1 ano até 6 meses. Aí ficou crianças bem pequenas, que é de 1 ano e 7 meses até 3 anos, ok? E 4, 5 anos que ficou a pré-escola, tá? Por que que a BNCC fez isso? Para facilitar o trabalho do professor e entendimento também das crianças, né? O trabalho em geral, ok? No currículo. Então, vocês vão ver o que é para ser trabalhado em cada faixa etária, tá? Eles chamam de faixa etária aqui, essas idades são as faixas etárias. Tudo para facilitar e garantir o objetivo que é a aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças. Então, essa parte aqui é um resuminho para facilitar aí, ok? Vamos lá. Depois, gente, lá eu vou mostrar para vocês os campos de experiências, né? O que é para ser trabalhado dentro de cada área. Então, por exemplo, aqui, ó. Dentro desses aqui, o eu, outro, nós, corpo, todos esses campos de experiência tem o que é para ser trabalhado em cada faixa etária. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Aí aparece a sigla. Então essa, por exemplo, é uma sigla do infantil. Vocês têm que identificar o que significa sigla, tá? BNCC coloca em sigla. Então vejam, o EI, que são as duas primeiras letras da sigla, significa educação infantil, tá? Que aparece aí as duas primeiras letras, E e o I, educação infantil. No segundo momento, aparecem 2 números. O que significam os números? É a faixa etária que a criança está estudando. Se aparecesse aí o 01, estaria falando dos bebês. Se aparece o 02, estamos falando de crianças bem pequenas, tá? Se aparece o 03, estamos falando de crianças de 4, 5 anos, ou seja, pré-escola, tá? Então, tudo depende. Então, apareceu o 01, é o que eu vou trabalhar com os bebês. Apareceu na sigla 02, é o que eu vou trabalhar com crianças bem pequenas, ou seja, de 1 ano e 7 meses a 3 anos. E apareceu o número 03, são crianças da pré-escola de 4 e 5. Então, no infantil, só temos esses 3 números, tá? Vai do 1, e o 2 e o 3. Então, a faixa etária do infantil só tem 3 divisões, tudo bem? Tá. Depois, continuando na mesma sigla, nós temos 2 letras aí, tá vendo? O T e o S. O T e o S significa qual é o campo de experiência que eu estou falando, tá? Então, no caso aqui, eu estou falando dos traços. Deixa eu mostrar aqui, é mais fácil. Vamos lá. O T e o S que aparece lá, eu estou falando traços, sons, cores e formas. Então, é somente as 2 primeiras letras que aparecem, tá? Então, TS significa traços, sons, cores e formas. Ok? E o 01 significa o quê? A sequência do campo de experiência... Oh, desculpa, gente. Tá certo. O último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial. Então, o 01, lá na tabela que a BNCC fez, lá vai aparecer qual é a habilidade que eu tenho que passar para o meu aluno. Ou seja, o que eu tenho que ensinar para o meu aluno, vai estar lá. Aí, aqui não tem nada a ver com faixa etária, tá, gente? Aí 01, 02, 03, depende da quantidade de coisas que eu tenho que ensinar aí para o infantil. Tudo bem? Mas daí vocês vão identificar esse 01 lá na tabela do campo de experiência que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ok? Olhando aqui, voltando um pouquinho que eu falei do TS, né?
que significa lá traços, sons, cores e formas, vocês têm também aqui na tabelinha, já no quadradinho, as iniciais, né? São sempre assim, gente. 2 letras, 2 números. 2 letras, 2 números, certo? Então, começa com letra, passa por número, volta para letra, depois termina com número. Então, o TS aí, traços, sons, cores e formas. Se tivesse, ao invés do TS, tivesse o EO, seria o eu, o outro e o nós. Se aparecesse o CG, corpo, gesto, né? É do corpo e gesto e movimento. Eles só colocam as duas primeiras letras. Se tivesse aí o E, oralidade escrita. Se tivesse aí o ET, seria espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Só que eles só utilizam as duas primeiras letras para não ficar uma sigla muito grande, ok? Então, resumidamente aí, a sigla é o EI, Educação Infantil, o 02 significa a faixa etária que a criança está. Então, nesse caso aí dessa sigla, ela estaria, seria criança bem pequena, ela estaria na faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos. O TS significa as iniciais do campo de experiência que eu estou falando. E o 01 é a sequência dentro do campo de experiência do que é para ser trabalhado com a criança. Tá? A gente vai ver depois a tabela. Vamos lá. Então vejam aqui. Eu acabei de mostrar para vocês a sigla, né? Peguei um exemplo aqui para vocês verem, ok? Então aqui já está dividido. Crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, que são os bebês. Crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos, né? Que são as crianças bem pequenas. E as crianças de 4 a 5 anos, que são as crianças que já estão na pré-escola, são crianças pequenas apenas. Então, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, ok? Então, vejam aí a sigla. Aparece a sigla entre parênteses para saber do que eu estou falando, tá? Então, aí no primeiro quadradinho, eu estou falando dos bebês. O que é para ser trabalhado com os bebês, por exemplo? Explorar sons produzidos com o próprio corpo e com os objetos do ambiente. Por que isso? Eu estou falando do campo de experiência, que é os traços, sons, cores, formas, né? Que a gente associou com artes. E sobre o mesmo assunto, né? Sobre o TS, o mesmo assunto, o mesmo campo de experiência, o que trabalharia se fosse crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos. Vejam. Criar sons com materiais, objetos, aí vai aumentando as dificuldades. Instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Ainda falando do som, só que agora se fosse crianças pequenas de creche, 4 e 5 anos. O que eu iria fazer com o mesmo conteúdo? Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas. Então percebam, é o mesmo campo de experiência que eu estou falando, né? Estou falando do campo de experiência, traços, cores, formas, tudo aquilo. Só que em cada faixa etária vai aumentando a dificuldade, deu para entender? É essa a proposta da BNCC. Você trabalhar, por isso que eles falam, superar a fragmentação. Então, em todas as faixas etárias pode ser trabalhado o assunto, só que respeitando as faixas etárias de cada criança, certo? Vai aumentando o nível de dificuldade, né, do mesmo assunto, conforme as faixas etárias. Mas para bebê eu estou trabalhando som, no crianças bem pequenas continuo trabalhando som, e no caso de pré-escola eu continuo trabalhando som. A diferença é que são formas diferenciadas, com mais dificuldades, vai aumentando as dificuldades. Essa é a ideia da BNCC. Sempre dar uma continuidade de uma etapa para outra, sempre dar continuidade de uma faixa etária para outra, certo? Continuando aí. Aí eu vou mostrar para vocês as tabelas, tá? Só que assim, gente, não tem como eu ler
tintim por tintim para vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês? Vocês têm que ler, tá? Na hora de estudarem sozinhos, quando vocês estiverem, assistam o vídeo novamente, peguem lá, pega a apostila, pega a BNCC, pega os slides, tá? Para poder treinar, ok? Nós vamos ter os treinos, mas assim, não adianta o treino se vocês não tiverem estudado antes, ok? Então, aqui só para vocês entenderem, foi tirado da BNCC da íntegra, né? Aquele manual enorme com trocentas páginas, por isso que eu falei, é inviável vocês imprimirem tudo aquilo, né? O manual na íntegra que foi elaborado pelo MEC lá, é inviável vocês imprimirem tudo aquilo. Então, se vocês pegarem as partes principais para estudar, é melhor. E aqui eu já estou falando quais são elas, ok? Então, vocês têm que dar uma lida dentro do infantil. Por exemplo, essa é a tabela do campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Tá falando tudo que é para ser trabalhado com os bebês, com as crianças bem pequenas e com as crianças pequenas. Ou seja, são, ó, tá vendo? Uma tabela dividida em 3 conforme as faixas etárias. Ok? Vamos lá, continuando. É o mesmo ritmo, ó. A outra tabela, mesma divisão, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Porém, aqui mudou o campo de experiência. Agora, aqui o campo de experiência é corpo, gestos e movimentos. Por exemplo, só para vocês, eu não vou ler tudo, mas para vocês terem uma ideia, tá bom? Vamos lá, vamos pegar. No campo de experiência, o eu, o outro e o nós, se for bebês, né, que não deu para aumentar muito, senão fica ruim a resolução. Então, dentro desse campo de experiência, com o bebê, o que é para trabalhar? Perceber que suas ações têm efeitos nas outras crianças e nos adultos, tá? Depois, se for crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos, demonstrar atitudes de cuidado e solidariedade na interação com crianças e adultos. Se for crianças de 4 e 5 anos da pré-escola, demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. Certo? É isso. Por isso que tem que estudar, né? Muita coisa. Aí já no campo gesto e movimento, por exemplo, ó, se for bebê, movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente emoções, necessidades e desejos. Crianças bem pequenas, apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura no cuidado de si e nos jogos e nas brincadeiras. Crianças de pré-escola, movimentar-se de forma adequada ao interagir com colegas e adultos em brincadeiras e atividades, certo? Mas vocês vão ter que dar uma lida no geral, tá? No campo de experiência que nós lembramos de artes, traços, sons, cores e formas. Se for bebê, explorar sons produzidos com o próprio corpo e com objetos do ambiente. Crianças bem pequenas, criar sons com materiais, objetos e instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música. Se for pré-escola, utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais, festas, ok? Só que vocês, eu tô lendo só a primeira parte, vocês vão ter que ler tudo, tá? Então, assim, quem vai prestar o concurso de PEI só infantil, vai se dar bem no sentido assim, quem for fazer só creche, vai ler só o de infantil. Agora, quem é do fundamental vai ter um trabalho dobrado, porque quem vai prestar o PEB vai ter que estudar a parte do infantil mais a parte do fundamental, né? Ok? Professora. Oi. Licença um pouquinho. O infantil vai cair BNCC. Agora no fundamental vai ser BNCC e QSN, não é? Não. QSN não caiu no edital de vocês. Porque... Não, né? Não. A QSN sempre cai nos concursos de Guarulhos. QSN, que é o quadro de saberes necessários para quem não sabe. É o currículo da prefeitura que é para trabalhar. Então, o que acontece?
Quando saiu o edital de Guarulhos, os QSNs estavam sendo reelaborados, revistos. E não deu tempo de colocar no edital, né? Não saiu no edital. Então, o que eles vão fazer? A VUNESP não vai acrescentar mais, senão ela já tinha feito um edital de retificação para incluir. E daí, no lugar dos QSN, é a BNCC. Então, as perguntas que seriam de QSNs vão ser tudo focado na BNCC. Por isso, tem que estudar mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Tá bom, obrigada. Nada. Continuando. Vejam, aqui, lá já Desculpa, gente. Ainda tô com a garganta ruim. Escuta, fala, pensamento e imaginação, nós associamos com português, né? Lá fala de oralidade, tudo. Mas é a mesma coisa, é o português. O que é para ser trabalhado com bebê, por exemplo? Ó, reconhecer quando é chamado por seu nome e reconhecer o nome de pessoas com quem convive. Bebê, hein? Só que, claro, né? Até 1 ano e 6 meses. Depois, dialogar com crianças e adultos, crianças bem pequenas, dialogar com crianças e adultos, expressando seus desejos, necessidades, sentimentos e opiniões. E se for creche, só estou dando uma pincelada, tá? É só na primeira linha. Expressar ideias, desejos, sentimentos sobre suas vivências por meio de linguagem oral e escrita, espontânea, de fotos, desenhos e outras formas de expressão. Então, então assim, peraí, deixa eu terminar, daí eu falo a ideia qual que é, tá? Da BNCC. Deixa eu terminar, falta mais um. Espaço. Oi. Depois deixa eu fazer uma pergunta? Sim, deixa eu concluir aqui. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu só concluir esse daqui, tá bom? Tá, conclui depois eu faço uma pergunta. Tá bom, obrigada. Nada. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, ontem nós vimos que essa parte vai associar com matemática, com história, geografia, ciências. E o que é para ser trabalhado? Se for bebê, por exemplo, explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais. Odor, cor, sabor, temperatura. Se for crianças bem pequenas, explorar e descrever semelhanças e diferenças entre as características e propriedades dos objetos, sonoridade, textura, peso, tamanho, posição no espaço. E se for para a escola, estabelecer relações de comparação entre objetos observando suas propriedades. Então, gente, depois eu abro para a pergunta da colega. Deixa eu só concluir aqui, tá? Só um minutinho. Então, o que acontece? Numa prova do concurso de Guarulhos, ou seja, Guarulhos ou outro município, o que vai acontecer? Eles colocam, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eles pegam qualquer um desses. Vai ter no simulado, mas, por exemplo, eles vão pegar qualquer um desses daqui e vão pedir para vocês identificarem qual é o campo de experiência que eu estou falando, né? Então, no simulado vocês vão ver. Por exemplo, se eu pegar... deixa eu pegar um exemplo aqui qualquer. Vamos lá. Ó. Eles não vão colocar o nome do campo, eles vão colocar só o que é para ser trabalhado e você vai ter que associar com o nome do campo de experiência. Então, por exemplo, vamos supor que identificar e criar diferentes sons e reconhecer rimas e alterações em cantigas de roda e textos poéticos. Bom, vocês iriam ter que fazer uma análise aí. Bom, tá falando de som? Se tá falando de som, poderia ser o campo de experiência voltado para artes, certo? Mas aqui também tá falando de rima, aqui também tá falando de cantiga de roda, e aqui matou a charada, tá falando de textos poéticos. Então, assim, qual seria o campo de experiência em que eu trabalho textos? Aí vocês vão associar português. Aí na alternativa correta vocês têm que encontrar lá escuta, fala, pensamento e imaginação. Ou, isso só vai acontecer com o português, tá? Ou eles podem utilizar o que está aqui, oralidade escrita, que é a mesma coisa. Ou pode aparecer assim, a BNCC considera as duas coisas. Ou pode aparecer escuta, fala, pensamento e imaginação,
que é voltado ao português, ou a oralidade escrita, que é a mesma coisa, tá? Está dentro daí. Então, é por isso que vocês vão ter o trabalho de estudar essas tabelas, tá? Assim, não precisa decorar a tabela, mas o que vai acontecer? Vocês vão precisar interpretar o que é para ser trabalhado para vocês poderem achar a alternativa correta. Então, qual é a dica, gente? Vocês grifem uma palavra-chave. Vai cair isso daí? Vai. Aí vocês vão grifar uma palavra-chave. Igual, por exemplo, aqui ficou a dúvida. Poderia ser artes, poderia ser isso, poderia ser aquilo. Bom, palavra-chave, textos poéticos. Tá. O texto já abriu a minha mente que não pode ser voltado para a educação física, não pode ser voltado para outro, não pode ser voltado para outro. Ah, é voltado para o português. Deu para entender? Então, vocês vão ter que encontrar, porque é muita coisa para vocês analisarem. Mas, eu falo assim, é muita coisa, mas tudo isso, gente, no dia da prova do concurso, que é teoria, não é a prática, é a teoria, na hora da prova, se vocês vão ter que interpretar o texto. Né? É a contextualização, é a interpretação e achar uma palavra-chave. Que daí, sem problema nenhum, pode cair qualquer um daqui e vocês vão saber identificar. Só que às vezes tem coisas parecidas, por isso que tem que pegar uma palavra-chave, sempre. Vocês vão ver isso na hora que a gente for fazer o simulado hoje. Pode fazer a sua pergunta, professora. Oi, Pro, é a Jordana. Oi. Não, na verdade você me esclareceu. Eu dei uma olhada nesses documentos, é muita coisa. Aí eu ia fazer a pergunta se realmente ia cair, porque assim, como tem coisas, entre aspas, mais específicas na BNCC, mas você já me explicou. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Sim. Por exemplo, escuta, fala, seria para português. Sim. Você não teria uma dica, por exemplo, corpo, gesto e movimento seriam para educação física? Isso. Traços, sons e cores, artes. Isso. Espaço, tempo, quantidade, relação e transformação seria o quê? Matemática, história. Deixa eu anotar aqui. Matemática, história, geografia e ciências. História. Quatro disciplinas aí. Geografia e ciências. Isso. Tá, entendi. Porque aí fica pra grifar, fica mais pra direcionar os campos. Exatamente. Isso, pra estudar. Por isso que ontem eu dei a sugestão de associar com uma disciplina que você já conheça. Eles mudaram os nomes, as nomenclaturas, mas continua sendo a mesma coisa. Então, se vocês conseguirem associar a uma disciplina, fica muito mais fácil, exatamente. Tá? Ah, então tá bom, obrigada. Tinha outra aluna, outra professora que ia falar? Ou era só a Jordana? Bom, vamos continuar então. Vamos, ó. Professora. Oi. Oi, desculpa, é a Fabiana. Oi, professora, eu não entendi a parte que você falou que era depois daquela tabela, né? Educação infantil, crianças bem pequenas, traços e sons, o 01. Eu não entendi. Aqui? Aqui, isso. Na próxima. Ah, tá. É essa daqui que você tá falando? Isso. Então, 01. Isso, eu não entendi. Tá. O restante você entendeu. O EI, que é a etapa, o 02, que é a faixa etária, o TS, que é o campo de estudo. O 01 é isso daqui, ó. Deixa eu te mostrar. Isso daqui, ó. Essa tabela aqui é que aqui não aparecem os números. No manual da BNCC, na íntegra, vai aparecer os números. Então, por exemplo, aqui seria 01, 02, cada quadradinho desse é um número, ó. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. Deu para entender? Oi? Não, ainda não. Eu tô Não, eu não entendi. Cada quadradinho desse é um número. É que aqui não aparece o número para você. Mas se você pegar o manual da BNCC, vai aparecer o número. Então, por exemplo, aqui não está aparecendo 01, ó, 01. 01 significa tudo que você vai trabalhar. Sim. Ó, 01 é assim, ó, por exemplo. Tá vendo esses três aqui, ó? Eu não sei se vocês conseguem ver meu dedo aí, porque eu não vejo vocês, ó. Aqui, ó, tá vendo essa primeira tabela aqui na horizontal? Tá vendo? Abre o áudio aí pra falar comigo. Sim. Tá vendo?
Essa primeira linha Sim, tô vendo. Aqui é o 01. Aí vocês vão identificar como? Vai estar marcando a sigla entre parênteses. É que aqui está muito pequenininho, ó. Aqui é o 02. Tudo isso daqui é o 02. Tá vendo? Aqui certo. É o 03. Tô vendo. Ah, tudo bem. Aqui é o 04. Aqui é o 05. Entendi. Deu para entender? E assim vai. Deu para entender. Obrigada. Nada. É que aí tá pequenininho, fica difícil de ver mesmo. Tá? Né? Vamos lá. Então, aqui, ontem nós já tivemos a BNCC do infantil e aqui foi para a parte 2 foi para dar uma recapitulada aí, um resuminho, porque vai ficar mais fácil por esse resumo para vocês, tá? Por que o resumo? Porque é o que realmente eles caem na prova, o que eles pedem na prova, tá? Eles pedem esse quadrado, esse primeiro quadrado cai na prova, que são os 6 direitos das crianças. O segundo quadradinho aqui de rosa cai na prova, que são os campos de experiência. As faixas etárias, bebê, criança bem pequena e criança pequena também cai na prova. Esses 3 grupos, 3 faixas etárias. Por isso que eu fiz esse resumo. Aqui, vocês vão identificar a sigla na hora da prova, tá? E aqui, vocês precisam saber o que é para ser trabalhado, tá? Em cada campo de experiência. Aqui, tudo que é para ser trabalhado no eu, outro, nós, corpo, gesto e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, que vocês vão associar, né? Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Associando o eu, você, pessoa, identidade, você, tá? Ó, vamos associar. Educação física, artes, português, história, geografia, matemática e ciências. Assim fica mais fácil para vocês associarem, ok? Vamos lá. Vamos ao simulado para depois entrar na BNCC do fundamental. Se vocês estão achando muito isso daqui no infantil, imagine o fundamental. Vamos lá. Simulados. São 3 questões de simulados. Vamos lá. Vejam como eles perguntam. A maioria das questões da BNCC, elas são enormes. Vocês não têm ideia. Mas não fujam dela. Não fujam dela, que é um ponto a mais garantido. Tá? Isso se vocês seguirem o passo a passo que eu estou ensinando desde o primeiro dia que eu estou falando. Passo a passo. Não leiam tudo de uma vez. Façam uma, depois vai a outra e assim por diante. Então, veja. Professora, eu preciso ler tudo esse enunciado? No dia da prova, gente, não tem necessidade de vocês lerem. Se vocês baterem o olho na questão e já saber o que é para fazer, vocês não vão perder tempo lendo o enunciado, porque eles colocam uma historinha que tem que contextualizar para depois entrar na pergunta. Então, só de olhar aqui, você bater o olho e você já sabe. O que eles estão perguntando? Dos campos de experiência, tá? Mas eles estão perguntando todos? Não. Eles escolheram 4 para perguntar. Eles poderiam ter colocado todos? Poderia, porque está lá para estudar todos. Mas eles escolheram 4. Vejam quais eles escolheram para colocar na prova da VUNESP. Corpo, gesto e movimento, que eu vou lembrar do quê? Educação física. Escuta, fala, pensamento e imaginação, eu lembro do quê? Português. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, eu vou lembrar do quê? Matemática, história, geografia, ciências. Traços, sons, cores e formas, eu lembro do quê? Artes. Assim vai facilitar a vida de vocês. Aí, vocês sabem o campo de experiência. O que ele vai ter que fazer? Vocês vão ter que colocar, associar, aliás, a coluna 1 com a coluna 2. Então, vejam aí, vamos passo a passo. Vocês vão ler a primeira linha, né, a primeira frase aí da coluna 2. Vejam. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Não dá para todo mundo falar, mas quem quiser abrir o áudio para interagir, diga para mim essa primeira só, tá? O que eu estou falando, qual é o campo de experiência que eu estou falando aqui? E por que você sabe que é? Vamos lá. 2.
2. Quem é que falou? 2. Quem é? Professora Janaína. Janaína. Muito obrigada, Janaína. Janaína, então cada uma vai interagir, tá? Que não dá para todo mundo falar. Janaína, me diga por que você escolheu o número 2. Uma palavra-chave. Portadores textuais. Ótimo, não precisa mais do que isso. Uma palavra só já é o suficiente, ok? Resposta correta, Janaína. Realmente, aqui é o número 2, porque escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente se refere no português. E aqui, logo de cara, está falando de texto. Texto é português, ok? Certa resposta. Vamos lá. Interagir com... Agora não vale Janaína, hein, gente? Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Peraí, deixa eu ler todos primeiro, gente. Daí cada uma vai falar um. Peraí. Depois, reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado com o seu corpo, saúde, bem-estar do estudante, pessoal, e para a manutenção de ambientes saudáveis. E o último, relacionar-se com o outro, empregando gestos, formas, sons, diversas brincadeiras, jogos, imitações e observações. Vamos lá. Janaína já falou que é o 2. Se ela falou que é o 2, aqui o próximo só pode ser 1, 3 e 4. Quem vai? Vamos lá, gente. 3. Quem é? Fala seu nome, professor. É Joelma. Joelma, vamos lá. Você acha que é o 3? Joelma. Ok, Joelma. 3. Sim. A Joelma disse que esse daqui está se referindo a espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Corretíssimo, Joelma. É o 3. Certo? Essa associação que você... É meio ambiente. Qual que é que você escolheu, a palavra-chave? Meio ambiente e fenômenos naturais. Ótimo, porque entra ciências, né? Ótimo, tá certa a resposta. Vamos lá. Já foi Janaína, já foi Joelma. Outra aí. Fala o nome e fala... A próxima é a 1, Pro. Oi? É a Jordana. É a Jordana. A próxima é a 1. É a 1, por quê? Fala Seu corpo, saúde e bem-estar. Exatamente. Corpo, saúde e bem-estar. Pronto. Corpo, gesto e movimento. Lembra da educação física? Lembra corpo? Certíssimo. Nem vou perguntar porque só sobrou uma, né, gente? É a 4. Qual que sobrou aqui? A 4, né? Que traços, sons, cores e formas lembra artes, ok? É a 4. Vamos ver se tá certinho? Então, aqui foi... Peraí. 2. Se todas fossem assim, Pro, seria moleza, hein? 2, 3. 2, 3, 1. 2, 3, 1 e 4. 2, 3, 1 e 4. Vamos lá, vamos ver se tá certo. 2, 3, 1 e 4. Aqui a sequência. Alternativa correta, 2, 3, 1 e 4. Alternativa correta é a letra B de bola. Tá? B de bola. Ok? Eu acho que eu não mandei ainda o simulado para vocês, porque vocês iam fazer ainda. Não. Certo, gente? Eu respondi essa hoje. Oi? É a Thelma. Essa eu respondi hoje nas questões daquela apostila que você enviou. Ah, tem lá mesmo, tem lá. E você acertou? Eu respondi ela hoje. Você acertou? Acertei. Ah, muito bem. Sim. Assim que eu gosto. Vamos lá, próximo. Alô? Vamos lá, próximo. Dá uma força aqui. Na educação infantil, as aprendizagens fundamentais abarcam as condutas, habilidades, conhecimentos, assim como as experiências que proporcionam o pleno desenvolvimento em diferentes áreas. Sempre adotando... Espera um pouquinho, deixa eu deixar aberto aqui. Sempre adotando as interações e a brincadeira como eixos estruturantes. Esse conjunto de elementos, ou seja, as aprendizagens, constitui os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, dentro de cada um destes campos, existem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são atrelados a 3 grupos etários. A pergunta será sobre os grupos etários. Por quê, professora, você sabe? Só de olhar a resposta, está falando bebê, criança bem pequena,
e criança pequena. Então, é grupos etários, né? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. O que eles querem aqui? Tem 5 alternativas. Eles querem saber, bebê vai de que idade até que idade, criança bem pequena de que idade até que idade, e criança pequena, que é a pré-escola, de que idade até que idade. É isso que eles querem saber. Fácil uma questão dessa na prova, gente. Né? É um ponto a mais para todo mundo, ok? Mas só que assim, tem que ler, por quê? Pode cair numa pegadinha. Por causa de um mês de diferença, a pessoa cai na pegadinha. Então, vamos lá. Bebês. Não vou ler não, gente. Eu vou deixar vocês lerem. Eu vou deixar vocês analisarem aí. Tá bom? Uma dica importante, gente, nessa. Eu sei que vocês sabem a resposta, mas uma dica importante. Ao invés de vocês lerem tudo completo, cada alternativa é besteira, tá? Vocês perdem tempo na prova do concurso. Vocês só leem a primeira parte. Bebê, 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 bebê. Só a primeira parte primeiro, para ir pela eliminação. Aí, se não der, aí vocês leem o resto. Por exemplo, bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Bebê de 0 a 1 ano e 8 meses. Bebê de 0 a 2 anos. Bebê de 0 a 3 anos. Bebê de 0 a 1 ano e 2 meses. Já vai pela eliminação logo de cara. Por quê? Qual é a faixa etária, gente, de bebê? Não preciso nem ler o resto. Quem fala aí qual é a faixa etária do bebê? 1 ano, de 0 a 1 ano e 6 meses. Ótimo. Quem falou aí? Juliana. Juliana, muito obrigada, Juliana. Exatamente, gente. Então, eu preciso ler, já eliminei a B, a C, a D e a E. Aí, por desencargo de consciência, eu termino de ler a questão toda da letra A. Então, bebê de 0 a 1 ano e 6 meses, certo. Crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, correto? Crianças pequenas, 4 e 5 anos, correto. Então, a alternativa correta aí, letra A. Vão por eliminação, que dá certo. Não leiam tudo de uma vez que vai dar certo. A última vocês vão se assustar, é a terceira aí. Veja. Olha o tamanho dessa questão da VUNESP. Olha. Quase a folha inteira da prova do concurso, gente. E não é brincadeira. Caiu na prova de vocês. Só que daí, muita gente fica o quê? Apavorado. Apavorado numa questão dessa. Eu vou ensinar as técnicas para vocês. Pessoal, olha aqui, vai falar assim, vou pular essa porque é muito grande, eu não vou ter tempo de ler. Aí a dica é, eu não preciso ler o que está aí. Eu preciso saber qual é a pergunta. Não o contexto, a não ser que a pessoa não tenha estudado nada. Aí não sei nem do que está falando, eu não estudei nada da BNCC, eu não sei o que está falando. Agora, no caso de vocês que estão estudando, vocês não vão perder tempo lendo todo esse enunciado, gente. Porque é copia e cola, não precisa ler esse enunciado. Vocês vão direto na questão. Então, olha o tempo que vocês economizam se vocês não lerem tudo isso daí. Não tem, vocês vão ver que não tem necessidade, Economizei todo esse tempo que tá de amarelo, aí eu vou pro que tá de verde. Bom, aqui eu já sei que tá falando de BNCC, porque começou a BNCC e tal. Aqui, na parte verde, bom, aqui está falando, já está falando dos direitos de aprendizagem. São 6. Conviver, explorar, brincar, expressar, participar, conhecer. São 6 direitos, só tem esses. Beleza, na própria pergunta já está mostrando. Tá. Vou para essa segunda parte, é a mesma questão, olha que loucura. É a mesma questão. Preciso ler, perder tempo. Olha o tempo que eu vou perder lendo isso, não preciso. Eu olho, isso daqui é tudo contextualização da BNCC, conceitos. Eu pulo tudo isso e vou direto para a pergunta. Olha o que a VUNESP faz para justamente a pessoa não passar ou perder tempo. Olha, aí você chega na pergunta. Tudo isso, tudo isso para perguntar. Eu quero saber dos 5 campos de experiência. Deu para entender? Vocês têm que ir direto na pergunta, gente. Tá perguntando o quê? Os 5 campos de experiência.
E na própria pergunta, já vem aqui quais são eles. Coluna 1, o eu, o outro e o nós. Corpo, gesto e movimento. Traços, sons, cores e formas. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Pronto. Identidade, educação física, artes, português, história, geografia e ciências. Pronto. Todos estão aqui. Oi? É só olhar o código que já está falando, ET. Eu já sei que é. Ainda Isso! Parabéns! Aí, essas associações que vocês precisam fazer. O próprio código já está aí em cada resposta aí, em cada coluna aí já está. Então, nem precisaria, né, dessa parte, ó. Na primeira frase aqui, ET. Olha lá. ET, o código está entre parênteses. ET significa o quê? Espaço e tempo. Isso, aí, ó. O segundo. Isso. Então, gente, vamos ver se dá certo só pela sigla. Olha outra mais fácil ainda. A segunda frase. EF. O que seria o EF? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Ótimo. Aí, ó. TS, outro, TS. Traços, sons, cores e formas. Maravilha. Cadê o outro? A próxima aí é o CG. Corpo e gestos. Corpo, gestos e movimento. Ótimo. E o EO seria uma pegadinha esse EO, tá, gente? Fiquem espertos, tá? Por que pegadinha? Porque eu posso falar, cadê? O EO, qual que tá faltando aí? Cadê o português aqui? O eu, o outro e o nós. Oi? O eu, o outro e o nós. O meu tá cortando aqui. Tá lá embaixo. É o eu e o o só, né? Sim. É o eu, o outro e o nós. Exatamente. Então, quer dizer, olha que baba. Olha, gente. Que baba uma questão dessa. Muita gente falaria o quê? Que não estudou, ou que tá sem tempo de fazer essa questão. Pularia essa questão de bobeira e deixaria de ganhar um ponto assim, ó. Porque eu pulei tudo isso daqui, ó. Não preciso ler nada disso, não. Que tá perguntando, dos campos. Aqui já tá na cara, né? O que vocês vão colocar? Só pelo código já vai dar pra saber. Aí vocês vão colocar aqui o código, né? Cadê? Mas espera aí. Deixa eu ver o negócio. Tá. A alternativa tá atrás. Vamos lá. Eu tenho que fazer aqui pra colocar lá, né, gente? Não, mas essa questão tá faltando os números, né? Falta os números da primeira coluna, né, Pro? Não tem como associar, Pro. Porque tá faltando os números, gente. Agora, eu falei, tem alguma coisa errada. Dá pra gente seguir 1, 2, 3, 4 e 5, né, normalmente. Dá certo aí? Deixa eu ver. Deve ter sequência, né? E se a gente numerar aqui ao lado? Deixa eu numerar aqui, gente. Deixa eu numerar aqui a parte aí. Deixa eu numerar. O ET, cadê o ET? É o último, é o 5. 5. O EF, cadê o EF? EF é o 4. Próximo, o TS é o 3. Tá, ó. Tá fácil. CG, 2 e 1. Professora. Contrário, né? Ó. Fernanda. Só um minutinho, peraí. Deixa eu só concluir isso daqui. A coluna 1 é 1, 2, 3, 4 e 5. E na resposta, 5, 4, 3, 2 e 1. Correto? Vamos ver se tem essa alternativa aqui. Ô, Fernanda, mas vem cá, os códigos sempre cairia assim nas perguntas ou não? Na maioria das perguntas vai cair o código. Aí entra na letra C, Pro. 5, 4, 3, 2, 1. Isso, é a letra C. 5, 4, 3, 2 e 1. A única coisa que tem que numerar aqui, gente. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu olhei e falei, mas peraí. É isso mesmo. Não errado na prova. Eu que na hora de passar a pergunta pra cá, esqueci de colocar, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Gente, se vocês se fixarem nos campos de experiência, não é tão difícil assim. Por quê?
Eles, na prova sobre BNCC, eles colocam os códigos. Então fica mais fácil, entendeu? Eu acredito que o fundamental é mais difícil do que o infantil. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Certo? E outra coisa, Pro, mesmo se esquecesse os códigos, pelaquela linha de pensamento da português, educação física, também daria para fazer. Também. Seria outra solução também. Só pelas disciplinas que a gente associou, pegando uma palavra-chave, lendo, né, o contexto, dá para saber que matéria que está falando, né? Qual é o campo de experiência que está falando. Então, não seria um bicho de 7 cabeças, não. Pode falar. É bom não ficar contando muito, porque eu já fiz provas onde não tinha os códigos. O código. Então, não é bom ficar contando muito os códigos, não. Tem questões que eles colocam, tem questões que não. Então, assim, não pode ter exatamente isso. Nós não podemos ficar presos aos códigos. Mas se vocês já associaram cada campo de experiência, vocês já associaram a uma disciplina. Já associaram. Então, aí, se associaram, não tem como errar também. Certo? Então, eu respondi ela hoje e, na verdade, eu nem levei em consideração os códigos. Eu fui pela primeira dica. E foi bem, você conseguiu associar legal, sem pensar no código. E os códigos facilita muito, mas se não houver, as chaves já são suficientes. Legal. Legal. Deixa eu só parar essa gravação aqui, para passar para outra.